Seja bem-vindo à resolução da questão 28 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Fundação Carlos Chagas. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 28 da FCC. Olha só. Para José, uma caixa de ferramentas é boa se e somente se, para todo parafuso que houver na caixa, houver também uma chave que encaixe nele. Assim, se uma caixa de ferramentas não é boa para José, então nela. Note que aqui apareceu uma proposição que é um bicondicional, certo? Eu tenho um se e somente se. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa questão é a tabela verdade do bicondicional para a gente entender um detalhe. Temos aqui duas proposições, P e Q. Essa primeira parte aqui, uma caixa de ferramenta é boa, vai ser minha proposição P. E o restante, todo o restante aqui, todo o restante, corresponde à minha proposição Q. Tendo um bicondicional, um se e somente se, representação simbólica aqui é uma seta nas duas direções, né? Uma setinha dupla. Aqui nós temos as possibilidades de valores lógicos, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. No meu bicondicional, quando é que eu vou ter o resultado verdadeiro na tabela verdade? Quando eu tiver as proposições com o mesmo valor lógico. Então, verdadeiro com verdadeiro e falso com falso geram para nós valores verdadeiros no bicondicional. As outras duas opções, o valor falso. Então, se uma caixa de ferramenta é boa, se isso aqui é verdade, se somente se para todo parafuso que houver na caixa, houver também uma chave que encaixe nele. Quando eu tenho essas duas proposições verdadeiras, o resultado lógico é verdadeiro. Só que a questão colocou aqui o seguinte, ó. Se uma caixa de ferramentas não é boa para José, então essa informação aqui passa a ser falsa. E para que eu continue aqui com a minha bicondicional verdadeira, a segunda parte também tem que ser falsa. Então, eu já sei que essas duas proposições são falsas. E como eu quero a resposta correta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a negação dessa proposição Q, vou pegar a negação disso aqui, a negação, para que eu tenha um resultado verdadeiro. Se eu tenho uma proposição falsa, se eu fizer a negação, ela passa a ser verdadeira. E aí, a negação dessa proposição, agora eu vou analisar. Essa proposição é uma proposição categórica, ela apresenta um quantificador. Ela apresenta aqui o todo. Para fazer a negação dessa proposição, eu vou ter que usar aqui os quantificadores. No caso, eu vou ter que trocar esse todo aí por um algum, pode ser um algum, pode ser um existe, pode ser também um pelo menos um, pelo menos um, e eu vou ter que adicionar o não. Então, aqui nesse caso, quando eu digo todo parafuso que houver na caixa, houver também uma chave que encaixe nele, ficaria como a negação. Esse todo sai e eu posso usar qualquer um desses três aqui, desses quantificadores existenciais, ou uma combinação. Eu vou usar uma combinação. Eu vou usar o existe pelo menos um. Pelo menos um. Existe pelo menos um parafuso, certo? Existe pelo menos um parafuso que não tem, vou colocar aqui, ó, que não tem chave que encaixe nele. E não tem chave que encaixe nele. Então, isso aqui representa para nós a negação da proposição. E aí nós vamos procurar aqui dentro das alternativas qual aqui está escrita da melhor forma para se encaixar aqui com essa negação. Existe pelo menos uma chave que não encaixe em nenhum parafuso? Não é existe pelo menos uma chave, existe pelo menos um parafuso. Então, isso aqui já está errado. Nenhum parafuso encaixa em todas as chaves, também vai estar errado. Aqui ele trocou um quantificador universal todo por um quantificador universal nenhum. O todo é o quantificador universal afirmativo e o nenhum é o negativo, né? A negação. Existe pelo menos um parafuso, note que já ficou melhor aqui, ó. Existe pelo menos um parafuso que não encaixa em nenhuma chave. É uma possibilidade, porque existe pelo menos um parafuso que não tem chave que encaixe nele, é a mesma coisa de dizer que existe pelo menos um parafuso que não encaixe em nenhuma chave. Então, aqui é a nossa resposta da questão. Agora, vamos analisar as outras duas. Para cada parafuso, existe pelo menos uma chave que não encaixe nele? Não está certo. Existe pelo menos um parafuso que encaixe em todas as chaves? Também vai estar errado. Então, o que a questão fez? Ela trabalhou aqui com o bicondicional, certo? Aí precisava conhecer um pouquinho de tabela verdade para entender que eu tinha que deixar as duas falsas aqui para o meu bicondicional ficar verdadeiro.
partindo dessa informação aqui e fazendo a negação da proposição falsa que eu tenho, eu vou encontrar a proposição verdadeira. E agora fazer a adequação na leitura. Então, a alternativa correta na questão, letra C. Existe pelo menos um parafuso que não encaixa em nenhuma chave.